Graças a Deus. Aqui estamos para mais uma realização que o Diálogo com os Espíritos traz, que é o quadro Estudando, onde falamos com peritos em determinadas áreas do conhecimento científico, cultural, filosófico e espiritual. Tá bom? Então aqui encontramos com o Mestre Chan. Mestre, qual é o seu nome e qual a sua área de conhecimento sobre a qual o senhor vai falar hoje? O meu nome inteiro é Tian Xin Chan. As pessoas me chamam mais por Monge Xin Chan, que é mais fácil. Eu sou um monge da tradição taoísta Guanchen Longmen, da China. Eu estou no Brasil aqui representando essa tradição, né? O taoísmo é uma filosofia milenar chinesa que surgiu nos primórdios da civilização chinesa, e toda a sabedoria e ensinamentos que existem nele foram sendo desenvolvidos por homens e mulheres através da observação das leis da natureza e como a natureza se movia, e a autopercepção do próprio íntimo do ser humano. Então é uma descoberta interior. E também há uma outra fonte de transmissão da sabedoria taoísta, que a gente chama de as três preciosidades. Há três divindades fundamentais taoístas, que são as três purezas, né? Também essas três purezas que são como se fossem responsáveis de sustentação e estruturação da galáxia, onde, no caso do sistema solar, o planeta Terra está. Eles também transmitiram por meios intuitivos e inspirativos para as pessoas na China noções do equilíbrio, da harmonia da vida e métodos para que a pessoa alcançasse essa união com o Tao. As fontes taoístas de sabedoria taoísta são as fontes de sabedoria taoístas, as pessoas observando a natureza e aprendendo com as expressões dela, e as três purezas, os três grandes mestres celestiais, chamados três purezas. Claro que sim. Então vamos lá. Qual que é o nome desse templo, mestre? O nome desse templo onde eu estou, é Qinjinggong, que significa Templo da Pureza e do Silêncio. Esse templo ele teve a origem dele a partir de um dos meus mestres na China, da montanha do sul da China, Laoshan, do monastério do sul. Ele pediu na época para que eu pudesse trazer o templo para o Brasil. Ele fundou na Europa o Templo da Pureza e do Silêncio. E ele pediu para que eu trouxesse também esse templo para cá. E a partir daí nós fundamos esse templo. Trazer esse templo para cá. Ele existe em várias partes do mundo. Existe um Templo da Pureza e do Silêncio. O que o Templo da Pureza e do Silêncio oferece às pessoas? Aqui o enfoque é a tradição e a cultura taoísta. Então, os ensinamentos taoístas que envolvem a medicina chinesa, né? A medicina taoísta, as artes do cultivo interior, para que esse pessoal alcance o despertar da consciência, as artes do Qigong, por exemplo, né? A Tai taoísta, que é um Tai Chi ensinado nas montanhas, que é um pouco diferente, né? As pessoas vêm para cá para cultivar as várias técnicas da meditação taoísta que seja possível ser aprendida, né? Ele oferece as artes taoístas como um todo. Muito bom. Então vou começar aqui um estudo com o senhor, uma série de perguntas que eu tenho aqui anotado para o conhecimento das pessoas que nos acompanham. Tudo bem? Sim. Muito obrigado. Como o taoísmo entende a encarnação e as responsabilidades de cada um para com sua própria emancipação espiritual?
na experiência dos mestres antigos e milenares, e na experiência e visão dos mestres atuais, né, existe um constante retorno. As pessoas, né, estão em uma roda, né, de retorno constante à vida material. Aí isso se dá porque as pessoas estão num processo de viver os seus desejos. As pessoas estão atrás de viver satisfações e prazeres. Então isso faz com que elas permaneçam presas nessa roda repetida. É uma vida após outra, fazendo as mesmas coisas, de uma forma diferente, porque o tempo muda e a situação, a volta muda, mas sempre fazendo as mesmas coisas. A visão taoísta é que as pessoas elas estão nessa roda com uma vontade própria, com o objetivo de viver seus desejos, embora elas se frustrem e sofram quando esses desejos não as conduzem ao objetivo delas, que é ter uma experiência de amor, de felicidade e de paz, né? Isso vai acontecendo assim, de uma forma natural, no sentido de que os seres vão transmigrando em um tempo indeterminado, até o dia em que eles decidirem parar com a roda, para girar nesse retorno constante, e assim eles fazerem um caminho que a gente chama de grande retorno, que é quando eles vão empenhar em cultivos interiores. Do ponto de vista assim, de uma espiritualidade mais elevada, os seres humanos são livres para vir e ir no tempo que eles determinarem. A responsabilidade das pessoas precisa ser mais em zelar em como elas lidam umas com as outras. O fato delas estarem sempre renascendo e renascendo e renascendo, isso não tem muita importância, no sentido de que elas devem parar de fazer isso ou continuar de fazer isso. O que é mais importante ao ser humano é observar como ele lida com os outros e o que ele semeia para a vida do outro. A constante transmigração, renascimentos e renascimentos, é uma prisão de fato que o ser está nela. É uma prisão que parece sem fim. Mas isso não deve ser assim, uma preocupação. É preciso assim, mais dar atenção inicialmente ao bem viver com os outros. Depois que, de tanto ter uma atitude mais positiva e bondosa com os demais, os seres vão amadurecendo e aí eles vão alcançar um discernimento de querer viver mais além disso, mais além dessa roda. E é quando eles vão iniciar o processo de prática interior, para que eles consigam assim despertar. Uma espiritualidade que está um pouco mais próximo da Terra, do mundo físico, esses seres eles estão vivendo ainda numa dualidade. Então eles têm uma preocupação muito grande em que os seres humanos, de certa forma, parem de transmigrar. Mas no nível mais elevado de consciência, não existe essa preocupação. Porque os seres vão se manter nessa roda, cada um a seu tempo, na medida que ele decidir parar de dedicar-se a esses desejos. Então, a preocupação maior, a atenção maior que deve ser dada é como se vive aqui. E não exatamente se está só rodando, girando interminavelmente, mas sim compreender e entender como viver de maneira melhor, de forma a não produzir sofrimentos para si mesmo e para os demais. Claro que sim. É legítimo sofrer a distração nesse mundo ao ponto de duvidar que o caminho da disciplina e do cultivo interior sejam pontes seguras para um progresso de alma
e planetário? Assim, as pessoas que vivem distraídas em prazeres, não é que você pergunta. As pessoas que vivem para os prazeres, para as diversões do mundo, eles estão alheios a uma espiritualidade, a uma natureza interior divina. E quando se fala isso a eles, eles simplesmente não querem saber disso. E eles apenas querem viver o momentâneo. Não há nenhum problema aí. Não se deve, assim, procurar convencer essas pessoas que existe uma espiritualidade a ser seguida, mas entender que elas estão vivendo o tempo delas para as coisas delas. Essas pessoas, geralmente, elas não vão interferir com a espiritualidade, porque elas estão muito ocupadas vivendo os prazeres delas, para tentar interferir naqueles que estão trilhando um caminho espiritual. Para aqueles que estão trilhando um caminho espiritual e que assumiram isso, de fato, de forma consciente, aí já existe uma responsabilidade. Se essas pessoas que estão trilhando um caminho espiritual e assumiram essa responsabilidade, eles se deixam levar por prazeres, sabendo que eles têm um comprometimento, nesse sentido, essas pessoas estarão criando uma grande desarmonia em si mesmas, né? Nesse caso, aqueles que optaram, eles têm que, assim, entender que as disciplinas que eles vão ter que submeter, que fazem parte do que eles assumiram, de certa forma vão fazer com que eles tenham que abrir mão de certos prazeres da vida. E eles vão ter que se exercitar e se refinar a ponto de deixar esses prazeres sem que isso seja um sacrifício, porque isso faz parte de uma escolha que eles fizeram. Agora, aqueles outros que não fizeram essa escolha de cultivar e de praticar a espiritualidade, o que é importante levar para eles é uma boa educação de como eles lidam com as outras pessoas, de uma forma mais positiva e construtiva. Porque eles não estão interessados no despertar interior, na busca de um discernimento espiritual, e eles devem ser respeitados por isso, e deve-se entender que eles têm o tempo deles, o tempo para que eles tenham essa aspiração e essa busca. Claro. A variedade, o novo, o diferente, parecem ser igualmente e a uma só vez uma necessidade humana, sem a qual não se vive. Como podemos, mestre, gozar dos prazeres da vida sem desenvolver o apego das paixões, seguido das quedas e frustrações desorientadoras? Não é possível que uma pessoa vá seguir um caminho de quietude e serenidade e ao mesmo tempo queira se dar prazeres diversos. Ele não tem como seguir por esses dois caminhos. Na cultura taoísta a gente segue um caminho que a gente chama de grande naturalidade. Mas isso não significa que tudo é permitido. Por exemplo, as pessoas sentem fome, as pessoas querem se alimentar. Sentir fome, querer se alimentar, é natural. Só que se uma pessoa começar a ingerir um monte de alimentos que não tem qualidade, ele vai provocar um mal para ele, psicológico, emocional e físico. Se uma pessoa começar a se alimentar demais de forma desordenada, ele vai provocar grandes problemas de saúde e ele pode se matar com isso. Então, comer é natural, mas a maneira como se vive isso pode ser destrutiva. Então, é natural que uma pessoa assim, queira, por exemplo, se distrair, passear em algum lugar para descontrair. Isso é natural, por causa dos limites, das condições emocionais e psicológicas da pessoa. Mas se uma pessoa vai se distrair em lugares que dão a ela muito prazer demais, ou se ela faz isso muito, então ela não fica o suficiente com ela mesma. Ela sai de si mesma e passa a viver uma vida artificial e superficial de emoções que são empolgantes, porém efêmeras.
tragando a energia dela, enfraquecendo ela e gerando tormentas. Então, se uma pessoa quer viver uma vida de cultivo da quietude, de cultivo do despertar espiritual, né, interior, não é possível ele abraçar vidas prazerosas, onde ele sacie desejos constantemente. Se ele fizer isso, ele vai abandonar o caminho de cultivo interior, né? Então, as duas coisas não tem como caminhar juntas. É possível que alguém queira, por exemplo, descansar, passear, escolher lugares mais sadios, lugares onde tem uma qualidade no ambiente, e ele vai até lá, né? Agora, se a pessoa quer passear em um lugar onde há muitos estímulos sensoriais, né? Há muito movimento, então ele está tentando saciar um prazer e ao mesmo tempo aplacar uma dor que ele não vai conseguir. Então, esse tipo de distração é que vai desviar a pessoa do caminho, né, do cultivo dele, né? Então, você não tem como ele atender os desejos, os prazeres e ao mesmo tempo criar um caminho de quietude. O que é real e o que é ilusão para o taoísmo? Muitas das vezes nas culturas orientais e até hoje na física quântica, né, que o pessoal tem explorado, eles mostram uma xícara, tigela, e diz assim, discutem, essa tigela é uma projeção, essa xícara é uma projeção, ela não é real, ela não existe, é como uma miragem, né? Entretanto, se você pegar a xícara, você sente. E se você bater com a xícara em você, você sente. Então isso contradiz essa afirmação, que isso não é real. Porque aquilo que não é real, você não sente, não percebe. Aquilo que é real, você percebe e você sente. O que é ilusão e o que é verdade. Então, talvez. A ilusão é quando você espera de algo aquilo que não existe lá. Há uma xícara, ela é pequena, eu consigo colocar um pouco de chá nela. Mas de repente essa mesma xícara, eu quero colocar 3 baldes de chá. A ilusão está nisso. É quando eu dou a função a algo que ele não tem. É quando eu espero que algo me proporcione determinadas coisas que aquilo não pode me proporcionar. Quando eu enxergo que uma xícara pode caber 3 baldes dentro dela, quando ela não pode fazer isso. Mas se eu pegar e entender que uma xícara pode caber um pouco de chá, uma porção de chá, então isso não é ilusão. A ilusão é simplesmente quando eu espero algo que não existe em determinadas coisas. É como eu querer matar a minha sede confiando que se eu tomar areia, isso vai acontecer. A areia, ela tem uma função e ela serve para algo, mas ela não vai matar a sede. Então, nesse aspecto, ela é ilusão. Mas se eu for usar a areia para aquilo que ela serve, para a função dela, ela é real. Ela não deixa de ser ilusão. Então, dentro do taoísmo, nós entendemos a função das coisas. Qual é a função da água? Qual é a função da areia? Se eu for dar à areia, a água, a função que a areia vai executar, isso é uma ilusão. Porque a água não consegue executar a função da areia. Mas se eu entendo a água e atribuo a ela aquilo que ela faz, então isso não é ilusão. Então, um resumo, a ilusão é esperar as coisas de uma fonte que elas não existem lá e não estão lá. Isso é ilusão. Claro. Vou pedir para o mestre falar mais um pouco a respeito desse assunto, sobre real e ilusão, agora considerando o mundo físico e o mundo astral. É fato que o mundo físico é apenas uma ilusão? Para o taoísmo. Esse mundo onde estamos aqui, nós talvez chamamos de plataforma Yin, né? Esse mundo é um mundo espiritual. Todas as pessoas percebem esse mundo como matéria e concreto.
todos os mundos que existem são assim também. Eles são matéria e eles são concretos. Se você, por acaso, deixar o seu corpo, e, por exemplo, vamos supor que a gente vá até um mundo chamado Kunlun, uma dimensão espiritual dentro do taoísmo que se chama Kunlun, né? É um mundo mais sutil, um mundo muito elevado, né? Onde habitam, por exemplo, imortais, seres divinos de consciência desperta. Então você deixa esse corpo naturalmente, porque essa substância não pertence àquele lugar e você vai até aquele lugar. Quando você estiver lá, tudo você pode ver, tudo você pode tocar, tudo você pode sentir. Então ali, como esse, as coisas são concretas, só que elas são mais leves do que esse, e a beleza e a expressão é muito maior, né? Então esse mundo onde nós estamos não é um mundo de ilusão. A ilusão está no que você faz nesse mundo e como você vive nesse mundo. O que você faz aqui, como você aplica a sua vida nesse mundo. A ilusão está em como você aplica a sua vida. Esse mundo, ele é uma verdade. Esse é um mundo que tem muito sofrimento. Mas esse sofrimento existe porque os seres humanos fazem isso acontecer. Em verdade, na realidade, nesse mundo, nessa terra que nós estamos aqui, não existe sofrimento. Ele é apenas um mundo natural. É apenas uma das expressões divinas, das manifestações diversas que o Tao faz emergir na infinitude do universo. A dor, o sofrimento, essas coisas terríveis que estão aqui, elas estão sendo implantadas pelo ser humano. Elas existem dentro das pessoas. As sombras, as trevas não existem nesse mundo aqui. Elas existem dentro das pessoas. Então, esse mundo não é uma ilusão. Mas a ilusão, ela existe naquilo que você faz aqui. Esse mundo é uma expressão da verdade. Ele é um Tian, é uma expressão da verdade divina. A gente pode considerar esse mundo dessa forma. E se nós formos observar as várias dimensões espirituais que se mencionam nas culturas espirituais do mundo todo, essas outras dimensões espirituais, elas não são como se fossem energias astrais intangíveis. Na realidade, quando você se projeta até lá, no taoísmo a gente usa técnicas de Chanting para fazer isso. Todas essas dimensões de realidades, desde as mais terríveis e que nós chamamos de infernais ou planos de perturbação, as mais sublimes ou as mais comuns, que são mais parecidas com o mundo físico onde nós estamos, todas essas realidades são concretas e tangíveis. Elas não são como se fossem uma imagem etérea e que você colocar a mão sobre uma travessa. Elas são como as paredes que você percebe, como o chão que você pega. Nas dimensões espirituais diversas, sejam as muito elevadas ou as menos, quando você anda sobre a terra e pisa, você sente o chão. E se você tocar no solo, você apanha um punhado da substância que é composta aquele chão. Então as coisas têm essa realidade. O que faz que os seres, quando um ser humano mais elevado internamente, mais desperto, quer dizer, mais esperto, mais acordado, ou seja, um ser que vive mais uma união divina com a natureza divina, o que faz é ele não ter muita identificação. Ou seja, eu, aquilo e eu, aquilo me pertence, aquilo não me pertence. Isso é bom para mim, eu não gosto disso, eu gosto disso. Então ele não tem essas identificações. Então a relação dele com as coisas é de uma forma leve e sutil e de uma maneira mais assim, de bem-aventurança. Então todas as coisas são uma energia perene em movimento. Até aquilo que parece feio aos olhos dos outros, né? Então nas outras dimensões também ele vê dessa forma. Mas se você pegar um ser humano
que está adormecido no egoísmo, na vaidade, no orgulho, e você levar para os mundos divinos, ele vai ver tudo com olhos de ganância, ambição e querer tomar posse do que ele não pode. E ele vai tocar em tudo e vai ser tão tangível como aqui. Entre tanta beleza e a perfeição com que as coisas são feitas e compostas ali, ele não consegue explicar ou assim conceber como é aquilo. Mas ele vai tocar em tudo. A água, por exemplo, o elixir que tem ali, ele vai tomar. Tudo é uma realidade, no universo tudo é uma realidade tangível, para aquele que vive naquela realidade. Qual é a fórmula para a vida plena? Se o corpo é apenas uma veste perecível, temporária, sobre a qual tudo que se construir será passageiro. O corpo, ele pode ser passageiro, mas o corpo ele é uma preciosidade. Tudo que você fizer na vida material, na vida exterior, tudo que você construir aqui, carreira, mansões, fama, tudo que você constrói no mundo externo é passageiro e perecível. Mas tudo que você construir no seu corpo, dentro do seu corpo, vai te acompanhar pela eternidade. Então, o corpo ele é passageiro, mas ele é precioso. Então, nós taoístas possuímos várias técnicas e práticas para harmonizar o corpo, refinar o corpo e transformar o corpo. Então, as práticas taoístas, elas vão levando não a eliminação do corpo, mas o refinamento e transformação do corpo, de forma que o ser, o espírito original, o ser puro que todos os seres humanos são, possam se expressar plenamente no corpo, nessa realidade que nós estamos. Então, o corpo ele precisa ser zelado e bem cuidado, porque ele é como um diamante. Ele é um diamante. A gente não pode, a gente precisa evitar, quer dizer, colocar nele coisas que são destrutivas, coisas que o adoecem, coisas que o desorganizam de alguma forma. O corpo ele pode ser passageiro, mas nós devemos cultivar, quando nós cultivamos não apego ao corpo, não significa abandoná-lo ou desconsiderá-lo, mas significa não cultivar a vaidade, não cultivar o luxo de adornar o corpo com aparências artificiais. Né? Esse desapego ao corpo significa isso. E desapego ao corpo também significa disciplinar os sentidos sensoriais, de não jogar o corpo nesse mundo para desfrutar de sensações sensoriais, de prazeres diversos, porque isso danifica todo o sistema nervoso dele, as glândulas e os centros de energia, e isso impossibilita que a pessoa consiga ter mais contato com ela mesma. E se ela não tem contato com ela mesma, ela não tem contato com a própria natureza original, e a partir daí ela vive feliz e não consegue despertar. Então, tudo que se constrói e se faz no mundo exterior, no mundo material, é passageiro e fica aqui. Tudo que eu faço para o meu corpo, eu imprimo na alma e eu vou carregar isso. Então, é preciso, sim, ter práticas de refinamento do corpo. E por eu ser passageiro, eu preciso viver o momento. Eu não posso me ater a preocupar-se ou a ficar afirmando que o corpo é impermanente. Eu preciso prestar atenção em como estou vivendo hoje, o que eu estou fazendo hoje. O amanhã não importa. Se o corpo vai acabar daqui a 30 anos, 60 anos, 70, ou se vai acabar daqui a 3 meses, isso não tem nenhuma importância. O fundamental é eu zelar do corpo agora, eu cuidar bem dele. Porque a partir dessa, eu existir nesse momento aqui, é que eu posso desfrutar das ondas hidráulicas celestes, por meio das minhas práticas. E o corpo, ele me possibilita fazer isso. O corpo não é impedimento, como muitas religiões orientais falam. O corpo, na verdade, é o veículo de potencialização.
E fala um pouquinho mais sobre a fórmula para a vida plena no taoísmo. Para uma pessoa viver a vida plena, ele precisa primeiro conseguir cultivar, esvaziar o coração, e ele precisa praticar a simplicidade e simplificar a vida. As pessoas, elas se enchem de muitas coisas para construir o que eles chamam de uma vida melhor. Mas aí eles não têm espaço para viver, porque eles precisam trabalhar e cuidar de muita coisa. E aí, para que eles vivam, não há mais tempo e não há espaço. Então, para uma pessoa viver uma vida plena, ele precisa esvaziar o coração, ele precisa simplificar a vida, construir e edificar aquilo que é necessário para ele, segundo a escolha de vida que ele tem, né? E viver mais a simplicidade. A partir disso, a pessoa consegue também, se organizando dessa forma, a pessoa consegue praticar mais momentos de silêncio. Então, a pessoa precisa estar mais na presença do agora e viver o silêncio interior. Então, quando a pessoa tem essas condutas, essas práticas, discutiu, ele vai viver uma vida plena. Sim. O que é o espírito, a alma para o taoísmo e qual é a melhor maneira de fortalecê-la sem enfraquecer o corpo e sem desdenhar as responsabilidades da vida na matéria? O espírito, a palavra espírito no taoísmo, ela não quer dizer uma entidade espiritual. A palavra significa, a gente chama de Shen, ela significa a natureza original. Ela significa a consciência que está unida ao Tao, ou a consciência que está unida à verdade infinita. Então, a palavra espírito, ela não significa um corpo e também não significa uma entidade específica. Então, quando nós falamos de espírito, nós estamos se referindo à natureza divina. Já a palavra alma, ela significa um corpo, bem como ela significa tanto um corpo como um estado mental. Esse corpo aqui, a gente chama de Sishana. Então, essa matéria física, essa estrutura e alguns componentes magnéticos dela, corpo energético, nós chamamos de Sishana, né? E a alma seria um outro corpo, além desse físico e além de um outro corpo energético, né? E essa alma é uma estrutura e também uma mente que funciona ali. Aí, como assim fortalecer a alma? Porque o espírito, na nossa visão, nada necessita mais. Você não pode fazer nada pelo espírito, porque o espírito já está unido à natureza divina. Mas você, como alma, como você fortalecer essa alma sem enfraquecer o corpo, né? As pessoas, quando elas seguem um caminho espiritual, elas acham que seguir um caminho interior é praticar um monte de privações. Muitas das vezes essas privações podem fazer mal ao corpo. Então nós precisamos encontrar um caminho de equilíbrio, onde você consiga cuidar do corpo, dar ao corpo o que ele necessita, que seria equilibrado e saudável, e ao mesmo tempo não atender às vicissitudes do corpo. Né? Não atender vicissitudes, não do corpo, mas vicissitudes da mente, vicissitudes das emoções. Uma outra equívoco também, que as religiões às vezes orientais colocam, que o corpo ele tem suas tendências e seus vícios. Na verdade, quem tem isso é a mente e as emoções, né? E elas imprimem isso no corpo. E aí o corpo desenvolve um comportamento químico que sente a necessidade daquilo. Mas o que ele está sentindo a necessidade é a mente, né? Então, assim, é preciso ter práticas espirituais que respeitem os limites do corpo e que alimentem o corpo e não tirem do corpo as coisas que fazem bem a ele. Se uma pessoa segue um caminho espiritual e ele começa a se isolar das pessoas, porque uma coisa é você viver uma vida monástica em que você se retira para um lugar e tem uma rotina específica ali. Outra coisa é você não viver uma vida monástica, então você vai estar em sociedade, no meio das pessoas.
Então, uma vez que você está no meio das pessoas, da sociedade, se você se isola das pessoas, aí isso está sacrificando o bem maior do ser humano, que é a relação, a convivência uns com os outros. Se a pessoa, além de se isolar dos demais, ela possui práticas radicais no sentido de ficar assim, sempre reprovando as coisas ao redor dela, que isso está errado, aquilo está errado, aquilo não pode ser. Então, tudo isso faz com que ela assim, não assuma responsabilidade para com a vida humana, ou responsabilidades para com o que ela tem ao redor dela. Um monástico, ele vai assumir certas responsabilidades. Uma pessoa que vive na sociedade, que tem familiares, que tem trabalhos, empresas ou outros trabalhos que ele venha a ter, ele tem determinadas responsabilidades a cumprir. E se essa pessoa começa a criticar que isso é errado, aquilo não é bom, aquilo é só ilusão, ele começa a se isolar em um tipo de espiritualidade que não existe, cria um mundo à parte, onde há um lugar que é puro e o outro que é impuro, e a partir desse isolamento, ele não cumpre com as responsabilidades sociais que ele tem que cumprir, com as responsabilidades familiares que ele precisa assim, interagir, e aí a partir desse momento ele cria uma tensão interna e ele não consegue progredir. O caminho espiritual sempre inclui as responsabilidades com as quais a pessoa se inseriu. Se uma pessoa está presa no caminho espiritual e ele se casa, por exemplo, ele passa a ter uma responsabilidade com aquela pessoa que se casou. Se uma pessoa está presa no caminho espiritual e ele assume uma empresa, aquilo faz parte da responsabilidade dele. Então, assim, ele não pode querer criar um caminho espiritual e tirar isso da vida dele, se isso faz parte da vida dele. O caminho espiritual é aquele que a gente leva a harmonia e equilíbrio para todas as áreas da vida que a gente estiver inserido nela. Ele não é um caminho onde eu me afasto do mundo. Na verdade, é um caminho onde eu me aproximo e me insiro no mundo e colaboro com esse mundo, elevando a harmonia por meio das vibrações interiores e do comportamento. Ainda nessa questão, mestre, a alma ou essa estrutura energética extracorpórea que anima o corpo físico do taoísta pode sofrer obsessão? Obsessão de espírito? Não é que uma entidade espiritual exterior seja a pessoa. Na cultura oriental chinesa, existem várias doenças, provocadas por tipos de emoções específicas ou influências exteriores, de muito frio, muito seco, muito calor, influências de poluição no meio ambiente, ou alimentos que estejam intoxicados. Então isso tudo provoca alteração psicológica, provoca doenças físicas. Mas também nós consideramos na medicina taoísta que podem haver perturbações que elas são de natureza espiritual, ou seja, seres espirituais perdidos e cheios de ódio, desequilíbrio. De fato, eles podem exercer influência sobre uma pessoa que estiver fraca, para que isso seja possível, e induzir geralmente essa pessoa a perturbações como depressão, tristeza profunda, agressividade extrema, isolamento. Eles de fato podem induzir essa pessoa a isso com o objetivo de destruí-la. Então, que os sacerdotes, os monges taoístas, os curadores taoístas, ao observar uma influência, eles vão usar medidas, a gente usa medidas específicas para fazer o corte da influência, afastar a influência e recuperar a vitalidade e a energia da pessoa que foi perdida. Então, essa interferência do mundo espiritual por parte de seres espirituais que podem ter vários tipos de nomes, ela é uma realidade e ela afeta as pessoas que estão mais fracas, que não estão mais se cuidando, que não estão se fortalecendo internamente. Se as pessoas estão cultivando a sua natureza interior, se as pessoas estão seguindo um caminho mais de virtudes, nenhuma força negativa consegue inserir nada dentro delas.
não há possibilidade disso acontecer. Sim. Qual é o tipo de transição por que passa o planeta Terra? Tudo na existência obedece ciclos e períodos. Um planeta inteiro, né, ele vive fases onde existem graus de consciência naquele mundo. E isso tende a expandir cada vez mais. Agora, nós estamos vivendo nesse ciclo atual, nós estamos, a consciência planetária, o planeta em si, está num ciclo de era de ouro, vamos dizer assim, uma era mais de luminosidade. Entretanto, os seres humanos não estão ainda nesse estado de consciência. Então, embora o planeta esteja avançando para um ciclo onde ele vai entrar em um período mais de luminosidade, de luz, né? A humanidade sobre ele, que está vendo aqui, ainda está em um processo de conflitos e de obscuridade. Então, a humanidade não está acompanhando o ritmo do ciclo da Terra. A Terra ela entrou em um ciclo de mais elevação e luz. E o ser humano ainda permanece dentro de uma obscuridade, dentro de um individualismo muito forte. Então, uma coisa está contrária à outra. E isso vai gerando uma crise, onde os próprios seres humanos acabam se destruindo por si mesmos. E não é a Terra em si que promove essa destruição. As próprias pessoas não se suportando, né, atentam contra si mesmas, através de vários meios, e acabam assim se prejudicando muito. O senhor sendo Dondi e havendo essa sua interação com os imortais, pergunto, eles têm, de certa forma, informado o senhor a respeito de qual plano está sendo executado para que a humanidade, então, possa acompanhar não só o desenvolvimento da Terra, mas estar no seu melhor a cada momento? Assim, as pessoas que estão acompanhando a ascensão da Terra, esse ciclo de ascensão da Terra, naturalmente essas pessoas elas vão ampliando suas consciências na medida que elas vão voltando para si mesmas, na medida que elas vão tendo sua autodisciplina e mais foco interior. Aquelas pessoas que estão alheias a isso e que não estão interessadas nisso, elas vão viver suas conturbações naturalmente, de uma forma mais extrema. Não há nenhum tipo de preocupação com esse grupo de pessoas, né? E também não há assim uma pressa ou uma ansiedade em avisá-los, em correr e dizer a eles para que eles possam mudar, porque a maioria deles não tem mais tempo de mudar. Nesse novo ciclo, a maior parte que está ainda muito densa na consciência, não há tempo suficiente para que ele consiga alcançar níveis de consciência necessários, né, para permanecer em uma Terra que o ciclo dela vai entrando no período Yang, por exemplo. A Terra estava no ciclo de Yin-Yin. Aí ela foi entrando no ciclo de consciência de Yin e Yang. Agora ela está avançando e vai entrar em um período mais completo de Yang, ou seja, um nível mais expandido e ampliado, né? Então, assim, quanto às pessoas que estão mais adormecidas e vivendo mais no egoísmo, o que a espiritualidade celestial faz a essas pessoas é apenas auxiliá-las na purgação. Nada mais há que se fazer. Elas não são capazes de compreender ou entender se você informar para elas sobre isso. Só para esclarecer para as pessoas, o que representa a espiritualidade auxiliar na purgação? A
Eles auxiliam no sentido de enviar ondas de dádivas ou enviar energias, sem interferir com o ser humano. É assim como o Sol brilha sobre a Terra e alimenta a Terra com sua energia, os seres imortais divinos elevados transmitem para a Terra suas emanações, sem interferir com as pessoas, só transmitem a emanação. Claro. Por razão de estarmos à beira de novos tempos, há o risco de até as pessoas que não fizeram maldade também serem convidadas a se retirarem e não mais reencarnarem na Terra? Os mundos, os planetas, no universo, eles possuem ciclos e estados de consciência. Quando um determinado ser não tem nível de consciência para habitar determinado mundo, então ele precisa ir para um mundo que é equivalente à consciência dele, onde ele possa ali existir naturalmente, né? No caso do planeta Terra, desse mundo, ele estando ascendendo mais, as pessoas que não são criminosas, as pessoas que não cometem assassinatos, as pessoas que não vivem praticando o mal na Terra, porém eles estão simplesmente vivendo, dormindo, se alimentando e dormindo, e deixando a vida física e retornando, essas pessoas elas não estão despertando. Mesmo que elas não façam, não pratiquem o mal contra outras pessoas, o fato delas não estarem despertando, o fato delas não estarem se integrando ao próximo ciclo da Terra, faz com que também essas pessoas que são tidas como boas, porque elas não praticam coisas ruins, elas também vão ter que deixar a Terra quando ela estiver em um novo ciclo de nível de ascensão maior, né? Então, naturalmente, elas terão que ir para um lugar onde há um nível mais atrasado, uma linguagem mais grosseira, e um nível mais denso, um planeta onde há uma consciência mais baixa, né? O fato das pessoas não fazerem mal a outras pessoas não faz com que elas cresçam. O que faz uma pessoa se despertar é quando ela está interessada em cultivar o despertar e quando ela está interessada em partilhar da bondade amorosa com as pessoas. Essas pessoas que estão em ação de bondade amorosa para com a sociedade e que estão cultivando o interior, essas pessoas elas podem ascender-se mais rapidamente. Mas aqueles que não fazem o mal, mas nada fazem também para despertar, esses já vão estar se condenando junto com aqueles que são mais densos. Mestre, o que é o egoísmo para o taoísmo? Como se pega e como se cura? Os seres, eles, quando eles se manifestam por vontade própria em um mundo mais denso, o foco deles é o egoísmo, é voltar tudo para si mesmo e não conseguir sentir nem enxergar o outro. Tudo que se faz é considerado como benefício próprio. Eu não enxergo o outro. O egoísmo não é algo que alguém possa pegá-lo, é algo que o ser já vem com ele porque ele é necessário para que se viva em um mundo onde há separatividade e onde há uma grande dualidade. Sem o egoísmo não é possível habitar um mundo onde exista dualidade. Então é uma característica própria dos seres que querem viver nesse mundo, criarem o egoísmo. O egoísmo ele é criado pelo ser, para que ele possa inserir em uma determinada realidade e viver aquela realidade. Assim como ele cria o egoísmo, ou seja, ele se individualiza mais e mais, ele também faz um caminho de retorno. Esse ser, após viver suas experiências, ele vai fazer um caminho de dissolução, de integração do egoísmo. E a partir disso ele se torna mais universalizado. O egoísmo vai assim desaparecendo. Para uma pessoa assim curar o egoísmo, por exemplo, vencer o egoísmo, né, ele precisa praticar mais a simplicidade e a solidariedade. Essa prática da fraternidade, da solidariedade,
né? E da simplicidade faz com que ele transforme o egoísmo em uma expressão de universalidade. Qual é o trabalho que devemos confiar aos espíritos e qual é o trabalho que só cabe a nós fazer durante nossa jornada terrestre em um mundo de provas e expiação? Aos espíritos que você fala são seres espirituais fora da matéria física, no caso, que auxiliam o ser humano aqui, né? Pode ser, por exemplo, para os budistas, os bodhisattvas, né? Para os hinduístas, os mahatmas, né? Então, o que a espiritualidade celestial pode dizer para o ser humano e o que o ser humano realmente deve fazer, né? Para as pessoas que estão dentro de uma cultura coletiva popular, eles vão colocar tudo na responsabilidade dos seres celestiais, para que eles resolvam tudo e qualquer coisa do ser humano. Só que essas pessoas, elas estão assim equivocadas. Isso não acontece. O que é responsabilidade deles é inspirar as pessoas a perceber a verdadeira natureza da vida. Essa é a responsabilidade deles. E o que eles fazem? E o que eles fazem também é transmitir força para que as pessoas deem conta de si mesmas, para que as pessoas deem conta de lidar com os problemas diversos, para que elas deem conta de passar pelas terríveis coisas que elas criaram sem causar mais danos bem maiores. Então o que eles fazem, a parte deles é emanar força, inspiração e sabedoria. Essa é a parte deles. Resolver os problemas da vida, isso é totalmente responsável das pessoas. Despertar a consciência, isso é totalmente responsabilidade das pessoas. Tornar esse plano físico, essa terra, aqui um mundo mais harmônico e melhor, isso é responsabilidade totalmente do ser humano que está vivendo aqui. Não é responsabilidade de seres espirituais. A parte deles é dessa inspiração. E tudo mais pertence às pessoas. Eles não vão poder interferir no mundo físico e ditar como deve ser a vida humana. Os seres menos elevados podem querer fazer isso, só que eles não têm esse poder. Seres mais elevados entendem que os seres estão vivendo experiências apenas. E que eles vão esgotando essas experiências, vão criando outras experiências mais integradas. Então não há uma guerra, não há um conflito. Quer dizer, no mundo espiritual, onde os seres divinos querem corrigir os seres ignorantes. Na verdade, os seres, quanto mais divinos eles são, eles reconhecem a ignorância como um atributo do universo e um movimento da vida. E eles não querem extingui-la. Cada ser, na sua ignorância, viverá o seu tempo. E depois ele vai acordar. Ele vai despertar dessa ignorância. Ainda falando da outra parte, antes de responder essa, você falou uma de expiação, a anterior é expiação. Isso, provas e expiações. Provas e expiação. Esse mundo não é isso. Esse mundo aqui é apenas um mundo. As pessoas, elas vêm aqui porque a força da natureza que existe aqui, que esse mundo é composto, permite que as pessoas vivam e criem experiências dentro da dualidade, onde elas possam desfrutar sensorialmente das coisas que elas criam. Isso é uma das funções desse mundo. Criar, onde vocês podem criar e ter prazer com aquilo que eles criam. Isso é uma das funções. A outra devido à forma como é composta a energia dessa dimensão onde nós estamos. Então aqui é um lugar onde o ser pode vir para transformar e purificar tudo que ele criou dentro de si. Mas ele não vem aqui por um processo de expiação. Ele está aqui vivendo apenas um processo de transformação das energias condensadas, que ele condensou para se individualizar. Então, esse é o mundo aqui, esse é um mundo de transformação, na verdade. Então, os seres aqui não estão aqui espiando alguma coisa, ou passando por provas. Na visão da espiritualidade superior, os seres estão aqui, além de para viver
prazer com o que eles criam, outros estão aqui para fazer a transformação que essa energia que compõe a natureza desse mundo permite, essa transformação das densidades criadas, de forma que quando essa transformação acontece, as densidades vão se tornando expandidas, e assim aquele ser ele vai assim se desprendendo do que é mais denso e assumindo estrutura mais sutil. Então ele consegue transformar as densidades que ele acumulou para viver dentro de uma individualidade, renascendo nesse mundo. Essa é a função desse mundo, é transformar as estruturas mais densas e fazer com que o ser alcance estruturas mais leves, vamos dizer assim. Então, ele não vem para espiar aqui. Na visão da espiritualidade superior, não é dessa forma. Quando você vem aqui e encontra seus conflitos, seus embates, isso são inerentes a ele, são coisas que estão dentro dele. E ele só vai resolver esses embates, esses confrontos, se ele conseguir despertar internamente. Qualquer teoria filosófica que ele lê, ele não vai resolver os problemas dele. Ele precisa despertar para essa sabedoria interior, que não é uma informação, mas é um fluxo, um movimento de harmonia, em que a pessoa consegue saber se colocar diante de algo de forma que tenha equilíbrio diante daquela situação que está vendo, diante daquele algo. Então, antes de o senhor responder qual é a diferença da vida, portanto, no mundo onde a Era de Ouro já reina, já que o senhor falou disso, explica pra gente então se o taoísmo acredita em karma, como se contrai e como se limpa o karma. Tudo que uma pessoa faz, cria, dá forma, passa a existir na vida dela. Se uma pessoa comete uma ação pela palavra, pela mente e pelo corpo, ele dá origem a algo, aquilo que ele criou está com ele e permanece com ele. Pode se manifestar daqui a 3 anos, 4 anos, ou pode se manifestar em um tempo mais distante. Mas tudo que a pessoa cria não retorna a ele, porque permanece com ele. Só que tem um momento para aquilo amadurecer e vir a surgir na realidade da pessoa. Então, esse momento de pausa é justamente esse momento que aquela coisa criada não está se manifestando. Né? Nas culturas espirituais do mundo todo existem ritos e muitos outros tipos de crenças em que você faz determinados ritos e você dissolve, você desintegra o que eles chamariam de mau karma. Ou seja, você comete uma ação ruim e aí você faz um ritual e aquela ação ruim que você criou, ela se dissolve, então ela não vai manifestar na sua vida. Né? Esse tipo de ideia pode ser mais uma superstição. Quando você fez algo que aquilo provoca sofrimento, e quando aquilo vai retornar a você, vai manifestar na sua vida, se a pessoa estiver bem treinada internamente, aquilo não vai causar um sofrimento tão grande e aquilo vai se esgotar. A maneira de se libertar de coisas que foram criadas anteriormente e que elas podem não ser muito boas é apenas esgotando elas, se fortalecendo, despertando a sua consciência, porque você para de alimentá-las. As coisas que você cria, elas continuam enquanto você está alimentando, elas são eternas também. Mas quando você para de alimentar determinadas coisas, elas se esgotam, elas não têm durabilidade, elas acabam. Então a maneira de transformar, de superar as criações ruins do passado, né, seria despertando e parar de alimentá-las. Elas por si mesmas se desfazem. Elas não precisam ser resgatadas, elas por si mesmas se desfazem. Né? Não existe uma dívida, uma conta que eu tenho que pagar.
Se eu fiz algo ruim, se eu sofrer algo ruim, não é porque eu estou pagando por isso, é porque aquilo que eu fiz está comigo e aquilo vai exercer uma influência sobre mim e vai dar hoje uma realidade que eu vou viver ela. No taoísmo a gente chama de Ye-Chan, né? Seria assim, tudo aquilo que eu crio, que obstrui uma sabedoria maior. Então tudo aquilo que eu crio que me põe numa realidade mais densa, onde me impede de perceber algo mais amplo. Então essa criação, a partir do momento que ela parou de ser alimentada, ela por si só se resolve. O karma por si só se resolve. O que eu preciso fazer é fazer o que é bom agora, cultivar a sabedoria, isso é o que eu preciso fazer. O karma por si mesmo, ele se resolve. Não é algo que eu precise resolver. Eu só preciso renovar a minha vida nesse momento e construir aquilo que é bom nesse momento. Porque o que é ruim já está lá. E ele por si mesmo, ele vai acabar. Na medida que eu vivo aquilo que é bom hoje, eu consigo ser forte para passar por aquilo que é ruim que se manifesta. Só que eu passo muito mais rápido. Aquilo que é ruim se esgota muito rapidamente, porque ele não tem muita força alimentando ele mais. Então, o karma ruim, como diz assim na cultura oriental, ele se resolve por si mesmo. Eu só preciso olhar para frente, viver no meu presente. Quais seriam as principais diferenças entre esse mundo que já estará vivendo dentro dessa era de ouro e o que vivemos hoje? Tem muitas pessoas, muitos seres humanos, inúmeros seres humanos agora na Terra, nesse mundo que nós estamos, que já estão vivendo como se vive um mundo de era de luz. Em um mundo onde há uma consciência de maior universalidade, mais universal, a vida ali as pessoas estão vivendo mais em harmonia e equilíbrio com a natureza. E elas estão vivendo mais em harmonia com o que a gente chama de Tianji, que seria assim, as leis do céu. Tianfa, né? As leis do céu. Como o céu que significa a sabedoria infinita, universal. Como isso se move. Então, em um mundo onde a gente pode chamar um mundo de era de ouro, os seres estão vivendo mais em equilíbrio e harmonia consigo mesmos e com a natureza, com o meio. Em um mundo onde as pessoas ainda não estão vivendo nesse estado de consciência, mais claro, mais de clara luz, né? Então as pessoas estão vivendo em desarmonia e desordem em relação ao movimento das leis da natureza, né? em relação ao equilíbrio, que é o movimento da vida natural. Então, as pessoas estão vivendo em desacordo com isso, em conflito com isso, em um mundo que não há essa chamada era de ouro. Mestre, o que é o vazio existencial? Como se pega no sentido de como se contrai e como se cura? As pessoas elas estão assim vivendo um vazio existencial quando elas ficam tentando alimentar, está faltando alguma coisa. E as pessoas vão fazendo milhares de coisas para tentar preencher aquilo que está faltando. Elas se perdem nisso e se veem sem significado, sem sentido. Elas se perdem de si mesmas e não conseguem sentir nem o próprio coração. Então, essas pessoas elas têm um chamado vazio existencial. Elas não veem sentido na vida, não veem propósito nenhum, e elas também não se enxergam, não se percebem com significado. Né? Então, elas seguem fazendo incontáveis coisas para tentar fazer com que isso acabe. Só que quanto mais uma pessoa sai fora dela mesma, quanto mais a pessoa faz tudo para a personalidade dela, mais esse vazio existencial ela vai alimentando. E mais solidão e tristeza ela vai experimentando disso.
Se uma pessoa está bem equilibrada e de repente ela começar a fazer muita coisa para atender só a personalidade, essa pessoa vai estar praticando o vazio existencial. Então ela vai estar assim, contraindo isso, nesse vazio. Ela vai começar a sentir assim, uma ausência. E essa ausência que ela sente é da própria natureza humana. A natureza humana não é o instinto humano, né? O instinto humano ele está relacionado ao atributo do reino animal. A natureza humana ela é divina. Ela vai estar se desligando dessa natureza divina e se perdendo de si mesma. E assim ela vai escrever um sofrimento e uma depressão. Certo. E aí, como é que cura isso? A cura para esse vazio existencial, o primeiro lugar é a pessoa ser útil às outras. É a pessoa fazer coisas que beneficiem as outras pessoas, de forma que ela possa levar alegria e conforto. A partir desse calor que a outra pessoa gera, ela começa a perceber que a vida é algo diferente do que ela consegue. Então, a primeira coisa seria essa prática. Aí a segunda coisa, a pessoa precisa sim cultivar o silêncio interior. Primeiro ela precisa ser muito útil aos demais. Ser útil tanto nas profissões dela ou em alguma atividade filantrópica que ela quer fazer também. Né? Então, a partir dessa disciplina de beneficiar outras pessoas, ela vai conseguir evoluir para outro estágio, que seria o de cultivar esse silêncio interior. Antes disso, é mais difícil que ela consiga cultivar o silêncio interior. Mestre, não é legítimo querermos a todo custo controlar as pessoas no que falam e pensam de nós e as circunstâncias para só aparecer para os outros o que há de bonito em nós e modificar tudo e todos que nos causam desconforto para viver uma vida de forma mais agradável possível? Se uma pessoa ela não aceita viver as partes desagradáveis da vida, essa pessoa não cresce, essa pessoa não se ilumina. Para que uma pessoa se ilumine, ela tem que ser capaz de lidar com aquilo que incomoda. E se uma pessoa quer controlar as outras pessoas para que elas assim sempre a agradem, ela nunca vai se desenvolver como ser humano. Porque diante das dificuldades que o ser humano passa, é através dessas coisas agradáveis que ela pode superar as vaidades, que ela pode superar os orgulhos, que ela pode assim transcender essa natureza mais densa dela. Então, assim, se ela buscar controlar os demais, ela vai estar se perdendo em um abismo muito difícil de sair, porque ela vai criar assim uma autossegurança tão grande que ela vai ser insensível e surda a outras influências mais benéficas. Então, precisa assim entender que a vida ela possui várias coisas que são muito ruins e desagradáveis, e que essas coisas que são muito ruins, elas são boas, porque as pessoas conseguem se refinar ao enfrentar isso, ao lidar com isso. Né? O que é a morte para o taoísmo? A morte seria apenas quando um ser deixa o seu corpo, vai para dimensões espirituais equivalentes ao que ele irá, e se ele ainda estiver migrando, ele retorna à matéria. A morte não existe, é apenas uma pessoa que se muda de um mundo para outro, mas para isso ele deixa aquela veste que ele usava. E por quais conflitos e por quais mundos astrais passam os homens que cultivaram na Terra a hipocrisia durante a vida? Na tradição oriental existem vários mundos e dimensões espirituais,
E essas dimensões espirituais, elas possuem também subdivisões dentro delas, né? Em outras culturas orientais também há mundos com nomes específicos e com características que se assemelham. Uma pessoa que viveu uma vida dessa forma que você fala, existe o que nós chamamos de mundos infernais. Não seria o inferno. Infernal porque é um mundo onde as pessoas estão vivendo uma grande perturbação interior. Então, por isso que é chamado de infernal, por causa das pessoas em si, e não do lugar em si. As pessoas que vivem isso, esse tipo de vida, eles vão para um deserto, um lugar montanhoso, deserto e frio, que é chamado de Vale dos Arrependidos. Quando as pessoas vão para esse lugar, elas, tragadas por ali, elas percebem tudo que elas precisavam fazer e não fizeram, ou que elas precisariam deixar de fazer e fizeram. E ali elas remoem um remorso. Na verdade não é um arrependimento, né? Elas ficam dentro de um remorso, correndo essa luta contra si mesmas, até que elas sejam capazes de se perdoar pelo que viveram. E nesse momento que elas são capazes de reconhecer que elas podem errar e se perdoar, é quando elas conseguem sair desse vale dos remorsos. É um deserto de pessoas em lamentação constante, nessa região da dimensão espiritual, de perturbação. Quais são os benefícios do silêncio emocional e como conquistá-lo? Uma vez conquistado o silêncio emocional, como não perdê-lo? Quando nós falamos de silêncio interior, né, nós não nos referimos às emoções especificamente. Esse silêncio interior é um silêncio da mente e um contato com a natureza verdadeira. Para se conseguir esse silêncio interior, né, é preciso que, inicialmente, a pessoa tenha uma disciplina de se afastar dos estímulos externos. Por exemplo, as pessoas têm suas responsabilidades. Quando eles saem dessas responsabilidades durante o dia, eles criam em suas casas um momento onde eles possam ir para um lugar ali, onde não há estímulos externos nenhum, onde eles possam ficar em um ponto para cultivar esse silêncio interno, para ouvir a sua própria natureza. E a outra coisa que as pessoas precisariam fazer, além disso, seria programar durante o mês algum dia que eles possam se retirar da cidade, onde há muitos estímulos, e ir para um lugar onde não há estímulos nenhum. E ali a pessoa permanecer só em silêncio, praticando o nobre silêncio. Então, a partir dessa prática do nobre silêncio, naturalmente a pessoa vai ter muitos conflitos com isso no início, mas a partir disso ela vai cada vez mais se fortalecendo, porque como os sentidos não estão sendo estimulados, a pessoa vai se sentir mais, a pessoa vai voltar mais para si, ela vai ter uma percepção muito maior do que está à volta dela, onde ela estiver, e ela vai começar a enxergar e a perceber a graça que existe nas coisas, a graça divina que existe nas coisas. E essa pessoa vai começando a dar conta de calar as várias ondas de pensamento e vai alcançar esse silêncio interno. Pela essa prática de se afastar dos vários estímulos, é que a pessoa consegue alcançar esse silêncio interior. Uma vez que a pessoa alcançou esse silêncio interior, que é uma quietude, né, ela não pode perdê-lo mais, porque essa é uma realização, e aquilo que a pessoa realiza não se desfaz. Ela não perde mais isso, ela tende só a ampliar cada vez mais esse silêncio interior. Quais são as influências espirituais que sofremos na Terra? Como melhor neutralizá-las? E responda também, mestre, o demônio realmente existe? A influência, sobre as influências espirituais, né, exteriores, o ser humano, ele que se influencia, ou seja, o ser humano
pelo padrão de vibração emocional e mental dele, psicológica, ele traz para si todo tipo de influência que seja ruim ou que seja boa. Então, é preciso partir do ponto em que o ser humano é que se influencia. Então, ele pode, se ele traz influências ruins para cima, para perto, seja amigos ruins, pessoas com má índole, pessoas muito negativas, pessoas mais parasitas, isso é uma influência ruim. Não só o que é invisível, né, mas o que é visível. Então, o ser humano é o que é o responsável para trazer para ele influência. Então, para se livrar das influências ruins, a pessoa precisa se cuidar e se refinar mais. Ela precisa viver as boas virtudes. Só assim ela impede ela mesma de trazer as más influências sobre ela, seja visível ou invisível, né? Aí seria importante observar isso. Agora, quanto a existir um demônio, que seria uma entidade maligna, né? Isso não existe. O que existe são seres que são muito egoístas. Uns têm muita força e conseguem fazer muito mal para outros. Outros têm menos força e conseguem fazer menos mal para os outros. Não há um demônio nesse sentido de uma entidade poderosa que quer destruir a humanidade, quer destruir as pessoas. Esse tipo de entidade não existe. O que existe são seres densos ou seres malignos que querem praticar o mal no sentido de viverem os prazeres. Eles querem viver os prazeres. Mas eles só podem participar da vida das pessoas que convidarem eles e que darem espaço. Eles não têm nenhum poder de entrar na vida de nenhum ser humano, a não ser aquele ser humano que os traga para a vida dele. E o ser humano pode trazer um ser maligno para a vida dele, né, uma entidade ruim, se ele vive praticando o mal para com seu semelhante. Essa é a forma que ele tem para trazer forças nefastas para habitar a vida dele. Uma questão dentro dessa, mestre: quais são os perigos reais para as pessoas que se ocupam com a evocação do mal? Elas não correm nenhum perigo. O que acontece é que essas pessoas vão viver dentro de um reino de depressão e infelicidade. É a única coisa que vai acontecer com elas. E elas não vão ter os anseios que elas buscam atendidos também. Porque se uma pessoa está vivendo no bem e uma pessoa invoca o mal para que essa pessoa atenda a uma necessidade dela, nenhuma força do mal tem poder sobre uma pessoa que está irradiando o bem ou sob influência do bem. Então ela vive uma luta em vão. Ela não tem nenhum recurso para dobrar a vontade de uma pessoa que está vivendo no cultivo do bem. Então ela vive uma vida sempre frustrante. Sempre frustrante. Claro. Há uma colocação bíblica que diz, de Jesus, que diz: muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Como, mestre, ouvir adequadamente o que a vida quer de nós, a cada momento do caminho, e fazer a escolha certa para a nossa alma? O Jesus é um mestre espiritual dos vários mestres que existiram na parte ocidental, né, aqui do Oriente Médio, mas que foi deturpado o ensinamento dele e praticamente tudo foi perdido, né? No caso, essa frase dele, o que nós entendemos dela, né, é que muitos serão chamados, poucos escolhidos, né? Isso quer dizer assim, o ensinamento espiritual ele está para todos. Para todos. Isso, todos seriam muitos, né? Está disponível a muitos. Poucos seriam escolhidos, ou seja, poucas pessoas vão decidir abraçar isso. Poucas pessoas estão assim dispostas a se dedicar ao cultivo inteiro. Então existe uma verdade divina que é transmitida para todos. Esses são os muitos. E dentre esses todos, poucos dão atenção a isso e desejam realmente cultivar. Então o que ele está dizendo, essa frase quer dizer mais isso, né?
Aí para poder ouvir a outra parte da pergunta. Isso, é como ouvir adequadamente o que a vida quer de nós a cada momento do caminho e fazer a escolha certa para a nossa alma. Quanto mais uma pessoa viver no agora, viver no presente, mais ela vai ter essa escuta. Porque a vida em si, ela já tem uma natureza de sabedoria. E se a pessoa está vivendo mais no presente e desafogada de muitas ansiedades em relação ao futuro, ou muitas queixas em relação ao passado, essa pessoa está aberta a essa sabedoria da vida. Então essa pessoa vai ter uma escuta mais refinada. Diante de uma coisa, ela vai entender melhor aquilo. Ela vai compreender o que é mais benéfico a ela e o que não é benéfico. Ela vai sentir e perceber mais qual direção ela tomar e qual direção não tomar. Então, quanto mais a pessoa vive no agora, mais ela consegue essa escuta da sabedoria da vida. Qual é a preparação que recebemos pré-encarnatória para os embates e a depuração da vida na matéria? Quando os seres espirituais estão vivendo, saem da matéria, eles vão passar por transições em certas dimensões espirituais. E de lá, após um período, eles vão retornar a esse mundo, onde vão continuar vivendo os seus desejos e também viver a purificação, a transformação das densidades que eles foram criando. Essa densidade, essa purificação, ela acontece pela influência da Terra e pela influência do Sol. Essa purificação não acontece assim, a pessoa sofrendo tragédias. Essas tragédias, esses vários problemas da vida, são a manifestação do que ela criou, né? Mas a purificação, ela está pela influência do planeta sobre a pessoa, né? Quando a pessoa está nessas dimensões espirituais, no caso de uma pessoa que ainda está no nível de ausência de sabedoria, de discernimento, seres mais elevados, né, vão passar para aqueles seres que cuidam daquela pessoa naquele lugar onde ele está vivendo, quais as coisas que essa pessoa vai enfrentar no mundo físico em termos de dificuldade e quais são as coisas muito benéficas que ela vai encontrar e o que ela pode fazer, como ela viver, o que fazer em relação às coisas mais difíceis, como ela lidar. Essas lições, esse treinamento para que ela lide melhor com as coisas difíceis é dado a ela. E também é treinado ela para que ela potencialize e desenvolva mais as coisas boas que que ela vai ter aqui. Então esse tipo de treinamento, essa preparação vai ser feita dessa forma. Então quando a pessoa vai renascer, ela já está mais consciente dessas coisas, tanto as boas como ruins, e assim ela vai tentar aplicar aquilo que o treinamento que ela recebeu no mundo espiritual de vir para a vida física. Por que é tão necessário esquecer tudo o que fomos? Se conhecendo nossas contas, teríamos maior predisposição de pagá-las todas e sem reclamar. Assim, os seres humanos, né, aqui especificamente, eles não estão encarnando porque estão devendo alguma coisa. Eles reencarnam porque querem viver desejos e prazeres sensoriais. Eles reencarnam porque criaram uma realidade densa, compartilham esse mundo e aqui para cá ficam vindo. No universo não existe uma dívida a ser paga. A natureza só se move, cria e se transforma, né? Agora, assim, por que os seres vêm aqui e não se lembram das vidas passadas dele, por exemplo, ou de outras existências? Eles não se lembram porque quando o ser vai passar da transição de um mundo para o outro, né, eles passam por um sono muito profundo. E nesse sono muito profundo, quando eles acordam, eles perdem as memórias. Eles próprios perdem a memória porque eles não têm capacidade de retê-las. Essas memórias, essa lembrança, né, essa continuidade de recordação, ela não é tirada. É o ser que não dá conta de ter acesso a ela.
Agora, os seres espirituais que são mais desenvolvidos internamente, eles mantêm intacto isso. Então, muitos, quando eles vêm aqui, eles conseguem, estando aqui, se lembrar de experiências e existências passadas, não só aqui, mas em outros mundos também. Eles se lembram disso, mas eles não vão estar comunicando muito isso com as pessoas. Mas esses, por ter um desenvolvimento interno maior, eles preservam mais essa memória. Já os outros, eles não dão conta, não conseguem manter essa memória. Então, eles passam por esse sono profundo, isso desaparece, fica dentro do inconsciente dele. Ele não consegue ter acesso a isso lá dentro do inconsciente. Aqui no plano físico, quando as pessoas vão deixar a vida física, que eles chamam de morte aqui, há um grande sofrimento, porque as pessoas estão muito apegadas àquele indivíduo e não querem se separar dele. E no mundo espiritual, nas dimensões espirituais que são quando os seres, não nos mundos mais divinos e realizados, mas nas várias dimensões espirituais e cidades, quando o ser precisa retornar à matéria, todas as pessoas que estão à volta dele, embora entendam que ele precisa vir para cá, eles sofrem pela separação. Porque eles não vão poder conviver com ele como convivia lá, a toda hora, a todo momento. Porque eles precisam viver na realidade deles, a pessoa que veio para cá precisa viver na realidade dele. Lá, o luto deles, da partida do outro, é mais curto, porque eles têm um nível de entendimento maior, eles têm um nível de paz maior. Aqui, o luto das pessoas, quando uma pessoa retorna à vida no mundo espiritual, ele sai de uma vida para outra vida, né? Essas pessoas podem passar um luto uma vida inteira, e até depois que deixar essa vida. Já de lá, quando eles deixam a vida espiritual para vir para essa outra vida, o luto deles pode demorar uma semana, 15 dias, 20 dias e desaparece. Mas no momento da partida eles sofrem uma certa angústia. O que fazem os mestres imortais em espírito em favor do planeta e como administram o tempo se há mais necessidades e necessitados do que número de horas no relógio, dias no mês, anos na vida? Os seres mais elevados e realizados, eles permitem e deixam que os seres vivam suas vidas, suas experiências. Eles não têm uma pressa ou uma necessidade de interferir com elas. O que os seres espirituais fazem, mais elevados, sutis, é influenciar a Terra com suas ondas didáticas e sabedoria. Isso é o que eles fazem. As necessidades podem ser muito grandes e em número indefinido aqui. Só que se não der tempo para todos resolverem suas necessidades nesse período da Terra, eles vão resolver essas necessidades em outro mundo, em outra realidade, em outro lugar. Então, vocês não se preocupam com isso. Não existe no mundo espiritual, num mundo mais elevado, uma ocupação frenética e constante em sair a socorro de incontáveis seres que estão vivendo várias perturbações. O que os seres mais elevados entendem é que os seres, dentro de suas perturbações e problemas, eles estão se resolvendo. Mas os seres que são menos elevados em consciência, eles têm uma certa preocupação com isso. Eles tentam auxiliar, tentam interferir, mas eles não conseguem interferir. Quando eles não querem salvar a pessoa e eles passam a inspirar a pessoa, aí sim eles começam a ajudar. Mas quando eles querem tirar a pessoa do problema, aí eles não conseguem ajudar a pessoa. Mas quando eles começam a aconselhar, a inspirar a um nível mais positivo, aí sim eles começam a ajudar. Aí ela vai passar pelo seu ciclo natural de transformações e se libertar dali. De que forma as colônias do Oriente e do Ocidente trabalham em conjunto? E o que define a colônia que o espírito vai depois da morte? Colônia, você quer dizer as dimensões espirituais, os mundos espirituais, né?
O que define para onde um ser vai habitar seria a afinidade dele e também os níveis de consciência dele. Então isso vai encaminhar a determinado lugar. É comum que um ser mais oriental ele vá retornar a mundos onde essa mentalidade mais oriental exista. E pessoas que seriam como se fossem mais ocidentais vão estar em um mundo onde seria mais uma mentalidade ocidental. Embora se diga que no mundo espiritual não existem países ali, por exemplo, né? Só que existem condições. O mundo espiritual ele possui condições de fato, né? E os seres se agrupam lá conforme essas condições. Para aqueles que estão na parte oriental, há mais contemplação, há mais observação. Para aqueles que estão na parte que seria mais ocidental, há mais conversação, há mais estudo de coisas, né? E a aparência deles também permanece a mesma. Em mundos mais elevados é que não existe uma coisa oriental e uma coisa ocidental, mas em mundos mais próximos da Terra, isso existe sim. E há uma cultura oriental ali de fato, só que essa cultura oriental que há no mundo espiritual não é como aqui, ela não tem essa forma, né? Como oriental, a cultura ela é mais da contemplação profunda, do silêncio, da quietude. E no lado ocidental, como cultura, a ocidental é mais do estudo, da leitura, da investigação das coisas. E na parte oriental, os seres orientais seriam mais observadores, seriam eles mais contemplativos. Então, uma das diferenças seriam essas, e os métodos de prática também, né? Há muitas práticas internas no lado oriental, e do lado ocidental as pessoas se dedicam mais a orações, a músicas, a cantar músicas como se fossem religiosas, né? No lado oriental há mais contemplações e meditações silenciosas, mais movimentos energéticos, né? Então a diferença desses dois lugares seria isso. A parte oriental espiritual colabora muito com a parte ocidental, trazendo essas ciências da cura mais profunda, essas ciências do cultivo interior mais profundo. É uma das formas que o lado oriental coopera com o lado ocidental. E outra forma é que as cidades espirituais orientais, os seres que estão lá, renascem no lado ocidental como ocidentais. Entretanto, ele é oriental vivendo no ocidente, e ele resgata a sua tradição oriental, estudando as ciências orientais e transmitindo aquelas ciências para o ocidental. É uma das formas também do oriental cooperar com o ocidental, através do renascimento. Mestre, há doenças também no mundo astral, das quais precisamos nos desfazer antes de alcançar a frequência vibratória de uma colônia? Nos mundos espirituais que são mais densos e planos de perturbações, os seres, eles de fato estão com inúmeras doenças ali que eles criaram a partir do comportamento aqui nesse mundo onde estão. Nos mundos onde não é de perturbação, a gente chama de mundos comuns, eles não são divinos, mas eles não são como a Terra, né? Os seres levam suas doenças para lá. Nessas dimensões não existem doenças como aqui, por exemplo, a pessoa sofre um problema no organismo. Lá o que as pessoas sofrem são perturbações. Então, se eles estão com uma coisa não resolvida, vivendo num físico, num espiritual, em dado momento eles começam a ter uma certa tristeza, ou uma certa melancolia, ou eles começam a sentir assim, uma perturbação interna. Mas não nasce uma doença como a gente conhece na matéria deles. Aí eles vão procurar especialistas específicos para isso. E lá eles vão achar as causas emocionais e comportamentais, psicológicas, e orientar essa pessoa no que ela fazer para superar aquela energia negativa que está registrada no corpo espiritual dela. Mas não existem doenças físicas ali.
né? Então, ele não fica doente fisicamente, ele só passa por perturbações emocionais. Agora, nos mundos mais densos e perturbadores, há doenças físicas, há deformidades, há dores que você não consegue se libertar dela. Última questão, mestre. Qual orientação a espiritualidade superiora tem para a humanidade nesse momento de nossa existência científica, filosófica e religiosa? Embora a ciência esteja avançando muito, ela ainda está servindo à poluição, ela ainda está servindo ao materialismo, ao egoísmo, ao consumismo. A ciência está avançando de uma forma muito acelerada atualmente, mas ela não tem, os cientistas, eles não têm observado, incluído a vida como valor principal para desenvolver as tecnologias. Eles têm incluído a vaidade e o luxo como principal foco de inspiração para desenvolver as tecnologias. E as ciências que podem beneficiar a vida de fato, elas não são prestadas atenção nelas, e elas são abandonadas e até seus descobridores são condenados. Então, embora a ciência esteja avançando, a ciência apresenta várias maravilhas, né? Mas o ser humano tem destruído a própria vida com esse avanço. Então, uma das coisas que é preciso observar é redirecionar a missão da ciência. Redirecionar a ciência, a tecnologia, a favor da vida. Porque, por hora, a tecnologia ela está a favor da perturbação e da destruição da harmonia do ser humano, né? Então, em relação à ciência, isso é importante ser observado. E uma civilização que é muito avançada cientificamente não significa uma nação avançada internamente. Porque a inteligência ela pode ser vasta, mas a sabedoria é diferente da inteligência. A sabedoria é um movimento do amor. A inteligência é apenas uma habilidade de conseguir produzir, criar e criar mais ainda. Mas de uma forma que você se sente separado daquilo que cria. De forma que ele use aquilo. Não é um ato de integração. E a sabedoria é um ato de integração, de união com tudo. Então, da ciência, essa é uma observação importante. Aí, quais as outras coisas? As outras duas qual orientação a espiritualidade tem para a nossa humanidade nesse momento da sua existência científica, filosófica e religiosa? Sim. A religião, em termos de religião, as pessoas tentam fazer com que as religiões elas se tornem meio iguais. Elas não vão se tornar iguais. Para que as religiões tenham paz entre si, elas só precisam aceitar que o outro pensa diferente. Elas só precisam conceber que as outras religiões não vão pensar como ela pensa. Então, o futuro das religiões, para elas não se perderem, as pessoas perderem total confiança nas religiões do mundo, é quando elas pararem com essa imaturidade de querer sobrepor umas às outras e elas passarem a entender e aceitar a diferença que vai existir. Não vai existir assim, as religiões elas não serão tipo um universalismo, ou seja, serão iguais. Porque se isso acontecer, as chamadas religiões elas vão desaparecer, elas não vão mais existir, né? E um universalismo também não é possível que exista, porque os seres humanos, independente de religião, eles sempre vão pensar diferente, porque isso faz parte da natureza da vida. Então essa diferença, esse modo de pensar de forma diferente, é o que faz o movimento da vida acontecer. O que é preciso não é que as religiões pensem iguais ou acreditem nas mesmas coisas, é que apenas tenham harmonia na convivência dessas diferenças. Então os seres humanos eles sempre vão pensar diferente uns dos outros. E o que é vital é que eles despertem uma harmonia nessa diferença. Então, para as religiões, o que falta nelas é a aceitação da diferença, né? Em relação à filosofia, os
filósofos têm que aprenderem a se calar. A filosofia, como a gente entende e vê do lado ocidental, é uma especulação e uma tentativa de explicar a vida. A filosofia não vai conseguir explicar a vida porque a vida é algo que só pode ser vivida e partilhada. Então, para a filosofia, por mais que eles descubram novas teorias filosóficas, a vida é para ser vivida e não para ser exatamente explicada. Então, assim, naturalmente os seres humanos vão desdobrar mais e mais conceitos filosóficos. Só que isso não vai resolver o drama humano. O problema humano não vai se resolver com essa especulação e definição. O problema humano ele vai sendo resolvido à medida que as pessoas vão se tornando mais amorosas umas com as outras. E à medida que elas vão se tornando mais úteis umas às outras. Então isso vai resolver o problema da humanidade. Então, aí agora, aproveitando que o Senhor vive na Terra e por causa do seu cultivo também tem essa interação com os imortais, fala pra gente, mestre, conta aí uma interação que o Senhor teve com algum dos imortais e qual delas o Senhor assim mais aprendeu, ou que foi peculiar e que vale a pena o Senhor compartilhar com todos que estão aqui assistindo e estudando com o Senhor nesse momento da humanidade. Falar dessa interação com os imortais pode ser assim, mais delicado. Né? Eu vou mencionar um exemplo dos mestres chineses que eu conheço, né? Sobre isso. É comum que os taoístas, os monges taoístas, sacerdotes, depois de muitos cultivos, desenvolvimento interior, um desenvolvimento interno, não é tipo uma mediunidade, né? Em estados de meditação profunda, eles consigam se desdobrar da matéria por métodos Chanting, né? E ir até o mundo dos imortais, onde eles vão receber treinamentos de técnicas e métodos. Então, um mestre, por exemplo, trouxe para a tradição Wen algumas técnicas de alquimia interior, depois que ele deixou a matéria dele no estado de meditação e encontrou os deuses imortais. É comum dizer no taoísmo que quando as pessoas, os taoístas, avançam no cultivo da alquimia interior, eles vão passar para um outro estágio. E esse outro estágio eles deixam a matéria física durante a meditação e vão ao reino dos imortais celestiais, e lá os imortais não vão responder para eles sobre danos da vida, mas eles vão transmitir métodos de sutilização e de integração cada vez mais mental. E quando essas pessoas retornam, esses mestres taoístas voltam para a matéria, eles retransmitem esses métodos, porque eles podem alcançar essa informação que as pessoas não conseguem alcançar ainda. Então eles transmitem esses métodos e a graça que vem junto com esses métodos por meio dessa revelação. O meu contato com esses imortais, por exemplo, uma vez eu estava, muitos anos atrás, eu estava em Novo Hamburgo. E lá tinha um senhor que estava me pedindo apoio com as técnicas de medicina chinesa, com o século Qigong medicinal, para que eu auxiliasse a mãe dele, que é uma pessoa que está com vários problemas de saúde, né, mais graves. E eu estava dando apoio a ele, auxiliando para o tratamento, para a manutenção da saúde da mãe dele. Mas o esgotamento que a mãe dele tinha feito nas estruturas vitais e físicas dela era muito grande. E assim, não havia como repor essa vitalidade que já tinha se acabado. Então a vida dela estava se exaurindo aos poucos, né? É a vida física. Então eu coloquei isso a par para ele e coloquei que o que a gente precisava fazer é continuar empenhando para ver se a gente conseguia uma maior qualidade da saúde física dela, bem-estar, e ela pudesse assim ir vivendo, né?
Aí passou aproximadamente um mês ali, e quando foi uma determinada, era uma terça-feira, umas 6 da tarde mais ou menos assim, 7 da tarde, uma luz brilhou. Eu estava num quarto onde eu ficava, e nessa luz que brilhou, um imortal divino surgiu. Eu coloquei que eu precisava fazer um ritual taoísta de purificação da alma para a mãe desse rapaz, né? Porque a mãe dele estava já no processo de desenlace da matéria e iria partir. Nessa visão, nessa audição, aí eu fui até uma sala que tinha onde eu estava, montei um pequeno altar ali e comecei a fazer os cânticos taoístas. No dia que fazer os cânticos taoístas de purificação para a mãe dele, nisso eu já tinha avisado que ela partiria numa terça-feira, né? Uma semana antes, isso foi avisado para ele. Aí naquela hora que eu fazia essa cerimônia, um clarão apareceu, como se fosse no alto, e desse clarão um imortal ancião, antigo, surgiu. E dele isso emanavam do centro dessa parte do peito uma luminescência brilhante de bem-aventurança e felicidade divina. E eu continuei recitando o canto, né? E essa emanação eu percebi que ela tanto inundava a sala onde eu estava fazendo canto, e tinha uma pessoa ali me dando apoio no canto, como ela alcançou a mãe dele. E todas as pessoas que estavam à volta da mãe dele, sofrendo de que a mãe dele estava partindo. E ele também estava lá naquela outra, que ele foi para outra cidade onde ele estava. Eu fiquei durante 1 hora realizando esse processo de recitação, de purificação. E essa emanação vindo desse imortal continuou enquanto eu estava riscando. Então, uma das experiências que eu tive de contato entre tantas outras, né, que eu posso falar, é essa. Tá certo, mestre. Quais são as suas palavras finais para o encontro de hoje? O que o senhor quer que as pessoas levem no coração e na alma? Assim, por mais que uma pessoa estude sobre espiritualidade, o que vai fazer de fato uma pessoa despertar é ela se sentar e cultivar os métodos internos. É isso que de fato vai levar ela a despertar. Isso é o fundamental. Pronto. Breve, não é? E sucinto. Muito obrigado, mestre, por essa oportunidade de estudo aqui no Diálogo com os Espíritos, esse quadro Estudando com o Senhor, com todo o conhecimento aí milenar que o senhor tem tido acesso durante essa sua encarnação. Gratidão. Que assim seja.